Olá, meus amores! Olha eu aqui de novo. Vamos continuar nossa conversa sobre a Era Napoleônica. E aí, no primeiro vídeo, nós conversamos um pouco, né, sobre a primeira etapa da Era Napoleônica, que foi o consulado, que teve fim em 1804, quando Napoleão se autocoroou como imperador da França. E agora nós vamos conversar um pouco sobre o Império, a segunda etapa da Era Napoleônica, que teve início em 1804 e fim em 1815. E aí eu falei para vocês no vídeo anterior que o grande objetivo de Napoleão com o consulado era organizar a França. Napoleão levou a França à estabilidade política, econômica e social. O objetivo de Napoleão foi diferente durante o Império. Se no consulado ele se dedicou às questões internas, no Império ele passa a se dedicar a questões externas. O grande objetivo de Napoleão durante o Império era tornar a França a maior potência do mundo. Mas para fazer isso, Napoleão precisava derrotar a sua maior rival, que era a Inglaterra. Naquele momento, início do século XIX, a Inglaterra era a maior potência do mundo. E Napoleão se envolveu numa série de conflitos externos para conseguir concretizar o seu objetivo. Mas mesmo assim, ele não conseguiu derrotar a Inglaterra. A Inglaterra tinha a maior marinha do mundo naquele momento. Foi aí que Napoleão resolveu utilizar uma nova estratégia, uma estratégia diferente, que foi o bloqueio continental. O bloqueio continental criado por Napoleão proibia todos os países europeus de praticarem comércio com a Inglaterra. Então, os países europeus estavam proibidos de comprar os produtos ingleses e de vender qualquer coisa para a Inglaterra. E aí vocês podem me perguntar, professora, e Napoleão tinha poder para isso? Sim. O exército francês, gente, era o maior exército do mundo naquele momento. E Napoleão ameaçou todo e qualquer país que desrespeitasse o bloqueio continental de invasão. Então os países europeus ficaram com medo. Ninguém tinha preparação para conter uma invasão napoleônica. Mas mesmo assim, mesmo diante de toda essa ameaça, os países europeus dependiam muito mais da Inglaterra do que a Inglaterra dependia deles. Então alguns países acabaram desrespeitando o bloqueio continental. O primeiro exemplo disso é Portugal. Os portugueses continuaram comercializando com a Inglaterra. Napoleão invadiu o território português e a família real portuguesa fugiu para sua principal colônia, que era o Brasil. Nós vamos ver as repercussões desse acontecimento em outros momentos. Um outro país que também foi invadido pelas tropas napoleônicas foi a Espanha. Os espanhóis não tinham condições, de combater o exército napoleônico. Napoleão retirou o rei espanhol do trono e colocou no lugar do rei o irmão dele, José Bonaparte, mesmo contra a vontade do povo espanhol. Um outro país que também desrespeitou o bloqueio continental e foi invadido pelas tropas francesas foi a Rússia. Porém, a história com a Rússia foi um pouco diferente. Os russos conseguiram vencer o exército napoleônico utilizando uma tática que ficou conhecida como tática de terra arrasada. No que consistia essa tática russa? Os russos destruíram tudo que pudesse ser utilizado pelo exército francês. Quando o exército francês chegou em Moscou, capital da Rússia, não havia comida, porque até as plantações foram destruídas. Não havia água potável, porque a própria população contaminou a água. Não havia nem local para se abrigar, porque os principais estabelecimentos, prédios públicos foram destruídos. E além disso tudo, Napoleão não contava ter que enfrentar o inverno russo. Então, alguns historiadores dizem, que Napoleão foi vencido pelo general inverno, pelo rigoroso inverno da Rússia. Então, boa parte do exército napoleônico acabou morrendo de frio, de fome e de sede. Vocês verão lá no ano que vem, que os russos utilizarão essa tática
novamente contra as tropas de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. Então, com essa derrota na Rússia, Napoleão passa a ser amplamente questionado dentro da França. O povo francês, que apoiava incondicionalmente Napoleão, passa a criticar o governo napoleônico, porque o povo francês estava pagando altíssimos impostos para financiar todas essas guerras e Napoleão havia praticamente esquecido a França. Então, diante desse enfraquecimento externo com a derrota na Rússia e um enfraquecimento também interno diante da falta de apoio popular, uma coligação de países liderado pela Inglaterra conseguiu, invadir a França e tirar Napoleão do trono. Napoleão, então, ficou preso numa ilha no mar Mediterrâneo chamada de Ilha de Elba. Foi aí que Luís XVIII, irmão do Luís XVI, que foi morto na guilhotina durante a Revolução Francesa, se torna rei da França. Só, gente, que a França vai vivenciar um outro momento em 1815, chamado de Governo dos 100 Dias. No que consistiu esse governo? Napoleão conseguiu fugir da ilha de Elba, voltou para a França, Luís XVIII fugiu para a Bélgica e Napoleão governou a França mais uma vez durante 100 dias. Mas a Inglaterra, a Prússia, a Áustria se organizaram novamente, retiraram Napoleão do trono e Napoleão ficou preso na ilha de Santa Helena até a sua morte em 1821. E aí, diante desse cenário de derrota napoleônica, em 1815, os principais países europeus, a França, que voltou a ter como rei Luís XVIII, irmão do Luís XVI, como eu falei para vocês, a Inglaterra, a Áustria, Prússia, se reuniram em Viena, na Áustria, para tomar medidas, tomar decisões sobre o cenário europeu após a Era Napoleônica. Essa reunião desses países europeus ficou conhecida como Congresso de Viena. O Congresso de Viena tomou medidas a partir de 2 princípios. O primeiro princípio era o princípio da legitimidade, que dizia que apenas era legítimo para governar aqueles que estavam no poder antes da Revolução Francesa. O que é que eu quero dizer para vocês com isso? Por exemplo, na França, quem deveria voltar a governar a França, teoricamente, seria Luís XVI, mas Luís XVI estava morto. Então, quem passou a governar a França foi Luís XVIII, o irmão do Luís XVI. E a mesma coisa aconteceu nos demais países europeus. Aqueles governantes que estavam no poder antes da Revolução Francesa eram os únicos considerados legítimos, eram os únicos que tinham, na verdade, direito de governar os seus países. Então, o Congresso de Viena se baseou nesse princípio conhecido como princípio da legitimidade. Um outro princípio importante foi o princípio do equilíbrio europeu. Esse princípio dizia que todas as posses que a França alcançou durante a Era Napoleônica seriam cedidas e seriam divididas entre os países europeus. Então, os territórios que foram conquistados por Napoleão foram divididos pela Inglaterra, pela Áustria e pela Prússia. Além disso, esses países europeus se sentiam também no direito de dividir todo o mundo. E aí a gente fala de África, de Ásia e de América, certo? Além disso tudo, esse Congresso de Viena criou a Santa Aliança. No que consistia essa Santa Aliança? Eu costumo dizer para os meus alunos que era o exército do Congresso de Viena. Na verdade, era um exército formado por componentes, dos vários países que participaram do Congresso de Viena, que tinha como objetivo evitar novas revoluções. Inclusive, essa Santa Aliança vai tentar combater os movimentos de independência na América, como nós vamos ver em outros momentos, certo? Amores, muito obrigada pela atenção, pela compreensão. Até mais. Beijo grande. Tchau.